Tentei fazer uma lista aqui dos impactos, Raquel, acho que eu vou esquecer muita coisa, né? Falta combustível, falta querosene para os aviões, falta alimento já em alguns lugares, falta combustível para os ônibus, frota reduzida em vários locais, falta medicamento que não está chegando nos hospitais, falta oxigênio hospitalar, inclusive, oxigênio, falta limpeza, né? Porque não tem serviço de limpeza em cidades enormes como São Paulo, quer dizer, e tem um aspecto político de tudo isso, né? Uma negociação que aconteceu ontem, que teria que ter efeito hoje, mas que por enquanto não tem. Vamos falar sobre isso, então, sobre essa questão política de toda essa situação, com a nossa comentarista Natuza Neri, lá em São Paulo, que não aceitou nosso convite de vir aqui para o Rio de Janeiro mais uma vez. Natuza, falamos por aí pelo telão. Mas vamos falar, Natuza, a gente sabe que a situação é bem séria no país inteiro, com essa crise aí por conta dessa paralisação. E eu queria saber como é que a gente pode avaliar a atuação do governo nessa negociação, né? Ele está sabendo lidar com essa situação, porque os caminhoneiros, a gente sabe, estão exigindo várias mudanças nas regras atuais, estão resistentes ali em sua posição. E o governo cedeu, soube negociar? Porque a gente sabe que o governo sempre negocia na base de cargo, de troca, e dessa vez a situação é outra. O próprio presidente Temer, ele não esteve muito presente aí não, né? Ele delegou para os ministros, inclusive. Bom dia. Bom dia. Olha, ainda bem que eu não me comprometi a ir para aí, porque podia ser que eu não conseguisse chegar. Exatamente. A gente não imaginava na segunda-feira que a situação ia estar assim na sexta. Agora, vocês perguntam de como o governo está conseguindo reagir. É isso, o verbo é esse, é reação. Não é liderança nessa negociação. O governo precisou entregar anéis, dedos e está com muito pouca munição até agora, a partir de agora. Tanto é assim que a gente viu mais cedo aqui, na edição das 10, uma declaração do ministro Eliseu Padilha, ali tentando mostrar algum otimismo com a retomada das atividades, das entregas, do abastecimento, mas ele próprio disse que nada poderia se resolver, ou muito pouco poderia se resolver ao longo do fim de semana. E isso levando em consideração a declaração anterior do ministro, no seguinte sentido, de que essa paralisação começaria a ser diminuída aos poucos e que ao longo do fim de semana até a semana que vem poderia já estar normalizada. Ninguém no governo, nenhum ministro, nenhum auxiliar presidencial consegue dizer com exatidão e 100% de certeza que essa paralisação termina hoje ou começa a se normalizar. Muito porque houve muitos relatos que chegaram aos ouvidos desses ministros palacianos que ficam ali, de gente na ponta, caminhoneiros na ponta, dizendo que ainda não iriam se desmobilizar. O que isso significa? Bom, no primeiro momento significa que a liderança não está chegando na ponta, a liderança do movimento não necessariamente chega na ponta, ou pelo menos não necessariamente chega em todas as pontas. Esse é o problema número 1 para o governo. E o problema número 2 é que, como o governo está sem controle e é um governo muito fragilizado, essa ponta tem menos respeito pela palavra do governo. Isso é muito ruim também. A gente começou, no início dessa manifestação, a gente começou tratando de uma crise de preços. Rapidamente, essa crise de preços se transformou numa crise de abastecimento. Ao se transformar numa crise de abastecimento, a gente passa a ter uma crise econômica com reflexos políticos. O que o governo precisa evitar de todas as formas que a gente chegue é numa crise social. E aí, este é o grande medo. O medo do governo é reeditar o junho de 2013, por exemplo. Agora, o governo se apresentou, desde o primeiro momento, reativo. Vocês têm razão, Aline e Raquel, que o presidente da República meio que desapareceu ao longo dessa crise toda. É possível que fale mais, que apareça mais hoje. O chefe de Estado precisa estar presente, precisa aparecer mesmo nos momentos de crise. Aliás, sobretudo nos momentos de crise. O chefe da equipe econômica, o ministro da Fazenda, não apresentou publicamente nenhuma solução. A única solução apresentada e que o governo acabou embarcando nela foi dada pelo Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, quando ele anunciou a suspensão por 15 dias, ou o congelamento por 15 dias do preço, até que se houvesse um acordo com os caminhoneiros. Tem vários aspectos dessa crise. A gente via mais cedo o impacto econômico disso, o impacto financeiro de 350 milhões por mais 15 dias, mas não é isso não. São 5 bilhões de reais de impacto até o fim do ano. Por quê? A disposição do governo, segundo disse o próprio ministro da Fazenda ao nosso comentarista João Borges, é que haja sim a cada 30 dias uma reavaliação disso com um impacto potencial de 5 bilhões até o fim do ano. Ou seja, cobertor fiscal é absolutamente curto, vai sair o dinheiro da população brasileira
para financiar essas demandas dos caminhoneiros. E com agravante, vocês falaram do tal do lockout, que é o patronato, o patrão financiando, patrocinando uma greve. Quem diz isso é o próprio ministro da Segurança Pública. Se isso de fato for confirmado, tem um agravante maior. Por quê? Vocês próprios citaram que uma das medidas conquistadas pelos grupos de caminhoneiros foi justamente a reoneração, sair da reoneração da folha de pagamento, ou seja, ficarem blindados disso de pagar mais imposto. Eu não vi, meninas, eu não sei vocês, nenhum grito de guerra dos caminhoneiros dizendo menos posto, mais posto e menos imposto. Em geral, o caminhoneiro, quando vai para a rua, ele pede que o preço do combustível seja menor. Jamais vi, e essa greve para mim é uma novidade, eles pedindo menos imposto, sabendo, claro, que o imposto incide no preço. Mas quem pede imposto menor, em geral, é empresário, distribuidor de combustível. Natuza, pegando esse gancho, a Natuza fez uma conta rápida aí pra gente, conversando aqui para o nosso grupinho no celular. Ela disse o seguinte, que 70% das medidas acertadas ontem, 70% atenderam a interesses do patronato. Aí eu queria falar contigo sobre isso, Natuza, sobre os interesses em jogo e também sobre os representantes nessa greve que negociam com o Palácio do Planalto. A gente vê aí que as lideranças estão pulverizadas, não há uma unidade. Oficialmente, essa greve é dos profissionais autônomos que prestam serviço, mas um dos pontos que você destacou aí é a reoneração, ficar de fora dessa reoneração, que mexe, pelo menos no primeiro momento, com o bolso do empresário. Difícil imaginar que isso lá na frente pode gerar uma melhoria no salário que esse autônomo recebe para as entregas que ele faz. A gente viu aí essa ousadia, por exemplo, do prefeito de Betim, o prefeito Vitório. É quase um absurdo, porque ele está defendendo a classe dele, ele não está defendendo a população brasileira, nem a população do município que ele administra. E aí, quando a gente vê um empresário apoiando uma greve de caminhoneiro e ele faz ele se flagra ali na defesa que ele faz ali por meio do vídeo, porque ele diz o seguinte, quando ele uma sobretaxa de imposto, a gente tem muito imposto incidido sobre combustível. Temos sim. Ontem, por exemplo, no Jornal das 10, eu mostrava um cupom fiscal de um cidadão que abasteceu com gasolina num posto lá em Santa Catarina. Ele pagou R$ 6,99 o litro da gasolina e dava um total, perfazendo um total de R$ 215 e de imposto, só de ICMS, imposto estadual, Aline e Raquel, ele pagava quase R$ 60, ou seja, é uma enormidade. Então, esta greve, esta crise, que aliás é muito maior do que a greve, ela tem várias facetas. E uma delas, claro, é o fato do patrão, do patronato, estar muito satisfeito com as medidas que o governo vem tomando, porque boa parte delas parecia pelo menos ontem, estar direcionada para esse setor da economia e não exclusivamente para os caminhoneiros. Aliás, lembrando que essa greve começa com os caminhoneiros autônomos, ou seja, aqueles que, em tese, não teriam patrão. Bom, fora do normal, hoje será uma sexta-feira muito movimentada em Brasília, até porque o governo vai ter que lidar com essa frustração de não ver esses protestos sendo encerrados. Natuza, a gente continua acompanhando tudo com você também, a gente se fala mais tarde. E olha, a Confederação Nacional do Transporte disse em nota que não participa, não incentiva e não apoia paralisações de caminhoneiros. O comunicado afirma que a instituição também não tem conhecimento de participação de empresas no movimento grevista e que, se houver, o empresário responsável deverá ser punido. Já a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos disse que, apesar de representar 1 milhão de caminhoneiros, não tem poder de desmobilizar a greve, apenas de sugerir que haja o desbloqueio das vias. Cabe aos caminhoneiros decidir se acatam ou não.